seja bem-vindo. Falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, Seja bem-vindo na minha vida, Espírito meu Santo. coração É o teu. é o teu lar. Pode morar aqui, Espírito Santo, Seja pode morar. bem-vindo. Espírito Santo. Espírito Santo, A minha casa é também tua casa. a minha casa é também tua casa. A minha família. Minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Nós temos que pedir essa presença do Espírito Santo até que aonde estivermos as pessoas percebam que há algo diferente, algo maravilhoso, algo abençoado na vida da gente. Há um testemunho muito bonito do padre Daniel Lange, que ele contou num dos encontros que eu estava com ele, de que quando ele tinha uma missão na África, era um colégio, e ele ensinou a todos os seus alunos a, antes de começarem as aulas, a pedirem o Espírito Santo. Aí ele fazia um momento de pedido do Espírito Santo com todas as crianças. E aquele país africano estava em guerra civil de tribos, e uma das tribos entrou no colégio para matar todas as crianças que não eram da sua etnia, não eram das suas tribos. E começou uma matança. As crianças apavoradas ficaram dentro da sua sala com ele. E ele disse: eles vão me matar primeiro. E aí ele falou: vamos rezar e pedir o Espírito Santo. E quando chegaram os soldados, maioria crianças também, armadas nessas guerras horrorosas que acontecem no mundo, eles entraram, e aqueles meninos, diz que a maioria meninos, adolescentes armados, viram aquelas crianças juntas de etnias diferentes e não tiveram coragem de matar as crianças daquela sala. E aquele colégio, aquele dia, teve um grande massacre, a cidade toda, mas todas aquelas crianças, por uma razão que ninguém soube explicar, foram preservadas. A minha visão disso, e é do padre Daniel Lange, é que o Espírito Santo manifestou sua presença de tal maneira como aconteceu quando foram prender o profeta Eliseu. E ele então ora, e abrem os olhos dos inimigos, e eles veem um tamanho de exército invisível do lado de Eliseu e fogem de medo. O Espírito Santo é Deus. Temos que pedir que Ele nos unja, para quando a gente chegar em lugares, em situações, Ele se manifeste sem que você precise dizer nada. Que quem estiver ali sinta que há algo. Levanta sua mão e pede o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos visita se nós não o convidarmos. Isto está na teologia. Aquele que crê em Jesus Cristo e pede o Espírito Santo, recebe. Se você não pedir o Espírito Santo, você vai crer em Jesus, mas vai perder a chance de que Ele viva poderosamente em você. Temos que pedir o Espírito Santo para os lugares onde trabalhamos, para que as pessoas sintam que ali há algo diferente, há algo extraordinário. Espírito Santo, nós pedimos a Tua presença nesta igreja, pedimos a Tua presença neste grupo de oração,
Pedimos a tua presença nesta cidade. Pedimos a tua presença, Senhor, onde trabalhamos. Pedimos a tua presença em nossas casas. Oi, alamari cante lebarashiri, alamari cante. Espírito Santo, vem morar em nós. Vem estar aqui. Vem encher este lugar. Vem inundar as nossas vidas. Oi, alabare candalabarai ale. Espírito Santo, faz com que nós sintamos a tua força e o teu poder. Oi, alabai ele. Hoje é a festa do fogo. Um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos. Unidos esperamos sua glória. A Virgem Maria vai interceder. Virgem Maria vai interceder. E vai acontecer. E vai acontecer. Um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. E vai acontecer. Um novo Pentecostes. E vai acontecer. Um novo Pentecostes. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Todo mundo conhece a passagem da sarça ardente. A sarça que ardia e não se queimava. Esse é o fogo do Espírito Santo. Ele não é um fogo que machuca. Ele é um fogo que queima, mas que nos mantém com a nossa identidade. Tem gente que tem medo do Espírito Santo porque acha que se vier o Espírito Santo vai ficar meio louco. Não vai. Você vai ficar muito melhor. Porque o Espírito Santo, ele não vem para queimar, ele vem para arder e fazer brilhar. Fazer brilhar. E nós todos precisamos brilhar mais. Precisamos estar mais brilhantes para esse mundo de trevas, para esses tempos de escuridão. Então que o Senhor nos faça brilhar com o seu fogo divino. Fale com o Senhor. Grupo de oração é lugar de oração onde todos rezam. Ele não é um lugar de apresentação. Apresentação você entra na internet e assiste. Você pega lá o padre Reginaldo e vê coisas maravilhosas. Grupo de oração não é isso. Grupo de oração é lugar que a gente vem para rezar e reza. Então fale com o Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, eu preciso brilhar. Com esse brilho que muda a vida das pessoas, que clareia quem está na escuridão, que mostra o caminho, que me impede de tropeçar. Que me impede de tropeçar. Eu tenho uma história ruim. Nós tínhamos ido fazer um retiro num sítio. Jovens, só amigos. E depois nós fomos de noite pelo carreador do sítio, usando umas lanternas e num trator. Mas um dos rapazes achou, não queria mais vir com a gente. Ficou emburrado lá, não lembro nem por que era. E saiu na frente. E a gente falou, não vai, espera, não, eu vou. Sabia qual era a direção da casa que a gente estava alojada, assim, casa do sítio. Aí quando nós já tínhamos andado um monte, nós levamos um maior susto. O trator iluminou, estava ele estatelado no chão. Corremos para ajudá-lo. O que aconteceu? Ele falou, eu estava nervoso, resolvi correr, estava escuro. O que aconteceu? Tomou um tombo, nós tivemos que ir para a cidade procurar um médico do tombo que ele tomou, não é? Não dá para correr no escuro.
Tem muitos de nós que estamos correndo no escuro, querendo chegar antes, porque às vezes nós não achamos que as coisas estão do jeito que queremos, então vamos sair correndo. Sem a luz você tropeça, cai, pode se machucar. Eu caio, posso me machucar. Precisamos da luz, e a luz é o Senhor. A luz é o Senhor. Então a luz não é só para eu iluminar o caminho dos outros, é para eu iluminar o meu próprio caminho e não acabar me machucando com as minhas próprias escolhas. Você fale com o Senhor: Senhor, faz com que eu tenha luz para eu fazer boas escolhas dos caminhos que eu estou fazendo, para eu escolher e enxergar para onde eu estou andando, para que o diabo não arme uma cilada, um buraco, uma pedra e eu tropece nela. Dá-me, Senhor, uma luz para a minha caminhada. Senhor, se eu tiver que ir mais rápido, que eu vá, Senhor, durante o dia e não durante a noite. É isso que tu dissestes, que tu és o sol, Senhor, o sol da Nova Jerusalém. Por isso pedimos, Senhor, vem nos iluminar, Senhor, vem adiante, chega de tropeçar. Muitos machucados que nós temos são porque corremos sem luz, porque corremos sem pedir a tua luz. Pedimos agora, Senhor, nos ilumina o caminho. Fala com Jesus isso, fala pelo seu caminho, no teu trabalho, na tua oração, nas tuas ações na sua casa. Você e eu precisamos de luz, precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa frente. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Tem um texto que eu queria compartilhar com vocês, está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, no versículo 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 35. Quem puder pegar, quem quiser acompanhar, abra sua Bíblia, Marcos 12, 35. E diz assim: continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. O Evangelho de São Marcos não é um evangelho que tem um roteiro, Jesus nascendo, Jesus crescendo, Jesus se manifestando, Jesus discursando, Jesus entregando a sua vida e Jesus ressuscitando, como acontece no Evangelho de Lucas. Mesmo o Evangelho de Mateus, que não tem essa mesma lógica, ele segue uma lógica das revelações do Antigo Testamento. Mateus escreve de forma muito clara para os hebreus. São Marcos, nós sabemos, ele cita diversos textos de Jesus, com uma lógica evidente, mas muito mais voltado a uma memória das palavras e dos acontecimentos que envolveram Jesus. Por isso, todos acreditam que se ele não foi o primeiro a ser escrito, ele se utilizou daquilo que era verbalmente contado nas reuniões, das memórias que os seus discípulos tinham do que Jesus viveu. Só que Jesus tinha acabado de falar sobre os mandamentos, quais eram os maiores mandamentos. E ele então diz esse texto. E eu fico olhando para esse texto e falo:
mas que texto chato. Porque, olha só, Jesus está lá, tem uma multidão. O Evangelho de Marcos é cheio de cura, cheio de libertação, cheio de manifestação poderosa, cheio de aleijado andando, multidão na porta da casa da sogra de Pedro sendo curada. E aí de repente ele diz, continuava Jesus a ensinar no templo, e propôs essa questão: como pode ser o Messias, filho de Davi, se Davi disse, movido pelo Espírito Santo, e aí ele cita o Salmo 109, o meu Senhor se coloca à direita do meu Senhor, quer dizer, Deus do lado de Deus, porque Senhor era a palavra dada a Deus. E eu fico olhando e falo, esse texto não me encanta. E o que diz a palavra de Deus? Ela diz assim, e a grande multidão ouvia-o com satisfação. Quer dizer, eu não vi muita coisa, mas o povo ficou, uau, que palavra, que coisa fantástica. E aí eu me lembrei de uma história do padre Tom Forrest, um grande pregador, nem sei se está vivo, um homem cheio do Espírito Santo, e que ele, num momento de extremo desgosto com a vida religiosa que ele tinha e sacerdotal, ele ficou sentado na sala e disse que ele dali não ia sair até ele ficar cheio do Espírito Santo, porque ele tinha encontrado um grupo de oração e eles disseram para ele que o que ele precisava era do Espírito Santo. Primeiro ele ficou indignado, porque ele falou, eu sou padre, eu já tenho o Espírito Santo, não é que eu preciso do Espírito Santo. Eu já fui ordenado, o Espírito Santo veio em mim no batismo, depois no crisma, depois na ordem, na Eucaristia que eu celebro, como eu não tenho o Espírito Santo? Mas aí ele foi vendo que ele já estava com vontade de chutar o balde da vocação dele, já estava sem nenhum desejo, e aí ele sentou na sala e falou, aqui eu não saio enquanto eu não ficar no Espírito Santo. E aí passaram os outros irmãos da sua congregação, é um padre religioso, e falaram para ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu estou aqui. E passava outro, perguntava, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu estou aqui. Até que de repente, chegou a hora aonde a missa ia começar. E o superior da casa passou e falou, você não vai ficar aqui, você já faz mais de 10 horas que você está sentado aqui, e vai ter a missa, na missa você faz favor de ir, porque eu quero que você ajude. E aí ele teve uma ideia, ele falou, eu vou pegar, já que eu estou achando que nada disso serve, eu vou pegar, ele tinha sido escalado nessas casas religiosas, tinha escala de serviço, para fazer a comida, e ele tinha pego uma receita de um bolo que ele ia fazer para os irmãos. Ele falou, eu vou nessa homilia e vou ler essa receita de bolo. Ele estava assim, virado, imagina como estava a cabeça dele. E aí ele pegou, botou o papelzinho lá, ficou lá, e de repente ele foi para o altar, tirou a receita de bolo, e falou, agora eu vou ler o bolo. E leu. E ele começou a olhar, que ele começou no meio da receita de bolo a rezar em línguas, e o povo todo assustado com o que tinha acontecido, o padre, irmão de congregação, presidindo, olhando para ele, o que ele estava fazendo. E naquele dia, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele foi tão poderoso, e sobre aquela comunidade tão grande. E quem conhece a história deste sacerdote, que se tornou presidente do Escritório Internacional Carismático da época, fundou a Evangelização 2000, foi convidado pelo Papa a fazer a maior missão evangelizadora na década de 90 até o ano 2000, cheio do Espírito Santo. E a história dele é que ele foi batizado lendo uma receita de bolo. E aí eu olho para esse texto e falo, quando o Espírito Santo age,
o Espírito Santo fala, visita e transforma. Quando o Espírito Santo não age, o mais belo discurso, o maior dos estudiosos, o sábio dos sábios, a maior tecnologia possível, imagine aqui telões para o Evangelho, tudo isso que eu acho lindo e maravilhoso, não vai produzir efeito praticamente nenhum. Porque o que produz efeito é o poder do Espírito Santo. Jesus, neste dia, faz um discurso sobre o fato dele ser Rei, Senhor e ser um com o Pai, de um jeito que ninguém entende, mas todo mundo fica, nossa, que maravilha! E sabe por quê? Porque estava cheio da unção do Espírito Santo. Por isso, quando a gente tem e sai para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus não é só aquela que a gente faz na igreja, é aquela que a gente faz no dia a dia, para as missões que o Senhor nos concede para viver, que vai desde a família até o nosso trabalho, mas não a fazemos cheios do Espírito Santo, tudo que a gente cria dá um resultado muito pequeno. Mas quando nós fazemos, ou quando Deus age pelo poder do seu Espírito, o resultado é poderoso. É claro que a medida do sucesso não é a medida humana. Se olharmos a medida do sucesso do apóstolo André, praticamente ele só fala ou só aparece 3 vezes nos evangelhos. 2 perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai, e 1 apresentando seu irmão para Jesus, que foi Pedro. E de Pedro nós conhecemos muita coisa. Sucesso total, não é? O Espírito Santo sempre vai fazer dar frutos extraordinários. Se nós tivermos que fazer um bolo, não, isso não é para mim não, porque eu não sou bom de bolo não, mas eu posso garantir que se eu estiver cheio do Espírito Santo, alguma coisa de bom vai acontecer. Jesus, naquele dia, falou no templo palavras muito difíceis de compreenderem, e ali estava muita gente, e todos eles se encheram de alegria, porque o Espírito falava. Quem tem o livrinho de oração do grupo? Muita gente tem, né? Nós normalmente gostamos de fazer a nossa oração espontânea, mas se você não tem e puder, adquira o livrinho. E eu quero sugerir que neste tempo que temos ainda até Pentecostes, mais aí uns 40 e poucos dias, quase isso, na página 45 vai ter orações diversas, e lá tem o Veni Creator, que é a oração do Vem Espírito de Deus, Espírito Criador. Se você não quer fazer essa, tem outras orações. Tem uma que é muito comum da gente fazer na igreja: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Eu quero propor que você faça todos os dias. Eu sei que você já tem compromisso diário, ou até de oração e outros, mas é menos de 1 minuto para você fazer esta oração. Mas faça todos os dias, e depois você escreva a experiência que você teve no Espírito nesse período. Amém, amém. Eu já estou fazendo, e realmente estou muito contente com isso. Abre os teus braços, deseje o Espírito Santo. Se Ele usar você até trabalhando
a graça vai transbordar na vida das pessoas. Te pedimos, Pai amado, o teu poder, tua graça. Vinde, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.